eu quero chamar os missionários da Junta de Evangelismo e Missões aqui à frente, juntamente com o pastor Helmut, o nosso executivo em missões. Por favor, venham rapidinho aqui. Quero que vocês se posicionem, os mais baixinhos na frente aqui e os mais altos atrás. Não é porque eu tenho medo, mas é porque assim vocês, um não encobre o outro. Meus amados irmãos e irmãs, é uma alegria para mim. Eu quero aqui neste momento, em rápidas palavras, estender a minha palavra de gratidão a todas as igrejas da Convenção Batista Pioneiro do Sul do Brasil. O que seria da obra missionária sem as intercessões? Eu acredito que não seria nada. A obra missionária só tem razão de existir se a igreja do Senhor Jesus cumprir o ID e se todos nós nos unimos em oração para vencermos as estratégias do inimigo. Você e eu somos testemunhas de que o inimigo não quer que as almas sejam ganhas para Cristo, não é verdade? Mas por outro lado, a nossa missão é justamente alcançar essas almas. Por isso, meus queridos, eu quero agradecer do fundo do meu coração por aqueles momentos que vocês dedicam orando por todos os missionários. A segunda palavra de gratidão é porque vocês têm sido tão fiéis, mas tão fiéis nas contribuições também. A obra missionária não se faz sem dinheiro, e vocês sabem disso. Por isso, muito obrigado pelas ofertas que, com tanto amor e, por outro lado, com tanto sacrifício, cada um de vocês tem levantado. Irmãos, muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito, e eu queria agradecer a vocês, queridos missionários, pelo apoio também, e que vocês têm dado a mim também, nesse momento que eu estou deixando a Junta de Evangelismo. E o meu desejo é que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Nós vamos ouvir agora, rapidamente, 2 testemunhos, começando pelo Adornet, que tem uma palavra muito especial nesse momento de testemunho. Eu quero chamá-lo e ele tem tempo também para isso. Eu tenho 3 minutos. Em primeiro lugar, eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer aos irmãos pelas orações. Vocês podem ter certeza que o nosso trabalho está funcionando porque vocês estão orando e nós sentimos isso. Eu quero dizer também que Deus nos deu uma família. A igreja de Rio Ponte, Tijuca e Rio Claro, eles são verdadeiramente uma família para nós. Eu não tenho dúvida quando a Bíblia diz que quando nós deixamos pai, mãe, irmãos, por amor a Cristo, Ele nos dá em dobro, e nós temos isso. E graças a Deus por isso, nós nos sentimos muito felizes por causa disso. E é por isso que nós estamos lá. Nesse ano nós temos começado um trabalho diferente para alcançar os pomeranos. Nós estamos usando CDs e DVDs gravados, mensagens pomeranos. E esses DVDs a própria igreja compra, são produzidos pelo irmão do irmão Lindolfo, que está aqui, E cada um compra, então vai distribuindo. Isso está fazendo com que as pessoas venham nos procurar. Isso nos deu muito trabalho esse ano, Nós estamos fazendo mais visitas porque as pessoas pedem. E eles gostam quando as coisas acontecem em Pomerano. E entre essas coisas que estão acontecendo, e é resultado das orações dos irmãos, nós temos tido a graça de receber mais pessoas na igreja e batizadas, E eu quero destacar uma família, um casal muito querido, que hoje faz parte da igreja, que é o Renato Schmidt. Não é parente do Robert Schmidt, mas é Schmidt também. E a sua esposa, Jane, ela é professora, ele é fazendeiro, Mas é um casal novo, eles têm um casal de filhos. E nós estamos muito felizes com essa família, porque eles estão dando testemunho, eles têm uma influência muito grande lá. E isso tem sido muito bom para nós. E eles moram em Tijuco Preto. Era um lugar onde eu sempre tinha o desejo de que Deus acrescentasse à igreja pessoas que tivessem condições de nos ajudar. E hoje nós temos. E por incrível que pareça, a dona Jane, ela está há 5 meses na igreja. Ela já está tocando teclado na igreja. Ela não sabia nada. E Deus está usando esse casal muito. E há pouco tempo atrás, faz 14 dias, depois de um culto, o irmão Renato veio para mim e disse: pastor, eu preciso falar contigo, eu estou muito triste. E ele disse: olha,
Hoje à noite Deus falou de uma forma comigo que o meu pai, não sei como é que aconteceu, mas nós temos vizinhos que são inimigos nossos. E o meu pai, eles se juraram de morte se algum outro pisasse na terra dele. E nós somos lindeiros. E eu não aguento mais isso. Eu quero que você venha junto comigo para a gente fazer as pazes. E eu disse, tudo bem. Aí nós marcamos na semana seguinte. E eu fui lá e eu disse, mas Renato, como você pensa fazer isso? Não é tão fácil. Ele disse, eu não sei, pastor, você sabe. E eu disse para ele, vamos orar então primeiro. Aí nós oramos e aí nós saímos para ir até essa casa. E quando nós chegamos perto, eu fiquei com dúvida também como fazer. Eu disse, Renato, vamos fazer uma coisa, você fica aqui, eu vou lá visitar essa família. Eu vou me apresentar que eu estou fazendo visitas e na verdade vai ser, e quem sabe Deus vai fazer alguma coisa que nós vamos conseguir fazer isso. E eu cheguei, aí chegou um menino na porteira e disse assim, você quer falar com quem? Ele disse, seu pai está em casa? Tá, deixa eu chamar ele. Aí ele correu lá e disse, você pode vir. Aí eu fui até a casa, comecei a conversar, me apresentei, disse, eu sou pastor e estou visitando as pessoas e resolvi chegar aqui também. E ele me perguntou, mas escuta, o Renato é da tua igreja agora? Eu disse sim. Pois é, e a gente é inimigos. Aí eu comecei a falar com ele e disse, mas como é que você se sente com isso? Isso não deve ser bom. Mas fazer o quê? Eu disse, você sabe que o Renato, ele está muito arrependido disso, que o pai fez isso, ele não gostaria de conviver com isso. Aí ele ficou me olhando, né, e eu continuei conversando. E eu disse, eu acho difícil isso também. Vocês são evangélicos? Eu falei para ele assim, como é que vocês fazem quando vocês oram o Pai Nosso? E ele ficou quieto. Eu disse, isso é uma situação muito difícil. E eu fui falando com ele, eu disse, olha, inclusive o Renato está ali no carro, ele gostaria muito de falar com você. Aí ele olhou assim para a esposa dele e disse, dá para falar. Aí eu chamei o Renato e foi interessante, o Renato é muito, eles chamam lá de mole, né? Ele já veio chorando. E foi uma das melhores coisas que aconteceu. Os dois se perdoaram e hoje nós estamos fazendo estudo com essa família. Glória a Deus. Então eu vejo assim que Deus está levantando pessoas e está fazendo grandes coisas. Por isso eu queria pedir nessa noite, nunca desistam de orar por nós. Lá é um lugar muito longe, distante de tudo, mas nós estamos perto de Deus sempre. Ele está muito presente. E Deus tem feito grandes coisas. O que eu queria dizer ainda, que nós tomamos esse propósito ano passado já de visitar casa por casa. Porque às vezes nós começamos um trabalho num lugar e lá no meio fica aquelas famílias que você não visita. E nós temos feito isso com um grupo da igreja. E uns dias atrás nós resolvemos conhecer melhor o município de Domingos Martins. E outro dia eu falando com o prefeito, ele disse assim para mim, pastor, você sabe quantos quilômetros nós temos de estrada que eu tenho que fazer? São quase 10.000 quilômetros de estrada de chão. Aí vocês podem ter uma ideia o tamanho do município de Domingos Martins. E por isso nós resolvemos conhecer. Nós saímos de manhã e levamos o dia todo. E eu encontrei cada lugar que hoje eu digo assim, lá em Rio Ponte é muito bonito ainda. Santa Maria nem se fala, são os melhores lugares do Espírito Santo. É verdade. Mas você vai, o pastor Golai está confirmando isso, graças a Deus, né? Nós estamos fazendo. Nós chegamos em cada lugar, no meio das montanhas, aqueles vales, e parece que tem umas aldeias assim, de pomeranos. E nós chegamos lá. E nós paramos em algumas casas assim, mais perto da estrada, e nós começávamos e chegamos numa família. E quando eu estava conversando com eles, aí de repente aquela mulher disse assim, eu tenho um DVD aqui, eu acho que é você que está falando ali. Eu disse, quem sabe? Você quer olhar? Eu disse, eu quero. Eu disse, sou eu mesmo. Ela disse, então eu quero te perguntar, você é mesmo aquele profeta falso que os pastores dizem que veio? Eu disse, não. Vejam só, né? É uma coisa terrível a perseguição dos pastores
lá naquela região, né? Eu disse, eu posso te dar a certeza que eu não sou falso, não. E, inclusive, naquele DVD, eu preciso falar isso, porque foi uma coisa impressionante que Deus usou. Quando nós gravamos aquele DVD, era eu, o pastor Baldini, foi numa noite, né? E foi uma noite comprida, né? Nós gravando tudo aquilo em Pomerano. E depois daquela mensagem que foi gravada, que eu fiz naquela noite, eu senti que eu devia fazer um apelo, e tinha muita gente naquela noite. E eu fiz um apelo, e muita gente veio na frente e aceitaram Jesus. E isso ficou tudo ali registrado naquele DVD. Aí ela perguntou para mim assim, e essas pessoas, por que elas estão aqui na tua frente? Aí eu falei, são pessoas que aceitaram Jesus, eles entenderam a mensagem que eu preguei, para você ver que não é falsa. E por que essa mulher está chorando? Ela perguntou. Eu disse, ela ficou emocionada quando ela entendeu a mensagem do amor de Cristo, e ela chorou. Aí ela disse assim para o esposo dela, pois é isso que eu sinto quando eu olho isso, escuto, me dá vontade de chorar. Eu disse, isso é Deus, está falando com você. E foi uma coisa tão interessante, nós oramos, eu perguntei para ela se ela não queria aceitar Jesus, ela disse, sim, eu quero. E nós recebemos a visita dessa família lá em casa, elas queriam confirmar como é que era a igreja. Então eu quero que vocês continuem orando. Eu creio que é uma maneira de a gente alcançar melhor os pomeranos. Com certeza nós vamos ter muito problema com os pastores lá, mas vale a pena. Eu acredito nisso. Obrigado.